Olá, amigos e amigas, assinantes, telespectadores da TVC Itabuna e Ilhéus. Estamos aí pela TVI, canal 36.2, com mais um programa Alô Cidade Debate. Eu, Rui Corrêa, estamos aqui para debatermos aqui os assuntos que foram notícias na semana que passou e que poderão ser notícias na semana vindoura. Hoje o Rui está em Ilhéus, eu estou em Itabuna e a gente vai fazer esse bate-bola. Alô, Rui Corrêa. Alô Barbosa, alô telespectador, bom dia. Ok, Rui. O assunto, sem dúvida, da semana foi a decisão isolada, do ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal. E Rui, como advogado especialista nessa área política, vai dar a sua opinião sobre essa decisão monocrática do ministro Fachin. E, posteriormente, a gente vai comentar outra decisão do Gilmar Mendes. Mas, a princípio, vamos falar da decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal, Rui. Pois é, Barbosa, eu acho que essa decisão ela impactou a comunidade brasileira, o povo brasileiro, em dois aspectos. Né? O primeiro é o aspecto político, a decisão retoma, coloca Lula no jogo político de 22. E outro é a decisão jurídica, a decisão do ministro per si, né? Todos, ninguém esperava essa decisão, digamos assim, no último minuto da prorrogação veio essa decisão. Agora, está sendo estranho muito para aquelas pessoas que não conhecem o direito. No meu ponto de vista, a defesa já tinha dito desde o primeiro momento, lá em sede de contestação, já tinha, em sede de liminar também, já tinha arguído que a incompetência do juízo, né, para julgar aqueles dois casos. Tanto o sítio de Tatiaba, né? Atibaia, não? Atibaia, e quanto o Tripex, porque ambos são do estado de São Paulo, mas não é por isso, né? É porque o juízo que a gente designou, juízo universal de Curitiba, arrogou-se na competência, por conta de quê? É porque entendeu que tanto o sítio como o Tripex estaria vinculada à questão da Petrobras, certo? E não estão, não, né? A vinculação, não há nenhuma vinculação. Então, a competência territorial seria, no início, São Paulo, no meu entendimento. Na decisão de Fachin, ele remete para a Justiça de Brasília. Ô, Rui. Então, eu não... Oi. Não, agora é o seguinte, você falou aí, mas realmente a maioria do povo brasileiro não entende de leis, de jurisdição, até a imprensa mesmo tem dificuldade às vezes de entender certas coisas. E aí vai uma pergunta para você. Se o ministro Fachin, que estava acompanhando toda a defesa do Lula desde 2016, por que não tomou essa decisão antes, Rui? Ele culpa aí... Eles culpam o ministro... Sim, diga. É o que a defesa de Lula está arguindo há 5 anos, porque as instâncias não conheceram, porque ela arguiu isso no juízo de piso, de primeira instância, arguiu no TRF, arguiu no STJ, e aí, quando não teve mais jeito, pleiteou um habeas corpus no STF. Agora, outra questão também que se coloca. Qual a análise que se faz disso? É de que, para não se perder os dedos, entregou-se os anéis. Por conta do HC, o habeas corpus, também pesado, que está tramitando no STF, que arguia a suspeição de Moro. Então, se, como já está 2-2 e a tendência a ser 3-2 ou 4-1 nessa segunda turma, os efeitos do HC serão muito mais fortes do que a anulação. Então, o que está dizendo os analistas? É de que Fachin
no sentido de não perder a Lava Jato como um todo, preferiu entregar uma parte, liberando Lula, do que ter arguição de nulidade de todos os processos da Lava Jato. Então, Agora, é Rui, isso que está em jogo. agora veja bem, se o Fachin tomou essa decisão, tomou essa medida, que seria até uma medida de cautela para não estremecer, né, o sistema judiciário brasileiro, porque imagine se anular todos os julgamentos da Lava Jato, como é que ficaria, né? E aí, no dia seguinte, o ministro Gilmar Mendes retoma a suspensão, o julgamento da suspensão do juiz Sérgio Moro, que até agora está em 2-2, e um pedido de vistas aí pelo mais novo membro da corte que foi indicado nesse governo de Bolsonaro, que tudo indica ele vai votar, pelo menos pela indicação, né, do Bolsonaro, a gente imagina que ele vai votar a favor do ministro Sérgio Moro. Então, como é que fica essa situação, na sua opinião? Olha, Barbosa, na verdade, essa é uma questão processual. O habeas corpus, que julga a suspeição, ele tem preferência à decisão de Fachin. Então, outra coisa que os juristas estão contestando é exatamente que a decisão de Fachin foi uma decisão política, no sentido de preservar um pouco ainda a Lava Jato. Então, ele correu na frente e soltou a decisão dele, sem preferir. Hoje está nos jornais de que ele tomou a decisão depois de saber que Gilmar Mendes ia pautar o habeas corpus. Agora, os efeitos do habeas corpus são muito mais amplos do que a decisão dele. Então, é esse o imbróglio que a gente está vivendo hoje. Inclusive tem uma diferença muito grande entre a decisão do Fachin e essa do habeas corpus, porque a do habeas corpus, Lula seria praticamente inocentado. Se eu estiver errado, Rui, você me corrija, né? E a decisão do Fachin, ele seria julgado por outro juiz, talvez inclusive aproveitando as mesmas provas do processo atual, não é isso? Por isso, exatamente, é isso que quem não opera o direito precisa entender. Veja bem, a decisão de Fachin, né, no caso, por exemplo, ele decidiu, anulou todo o processo, mas não julgou o mérito. Decidiu, então, que o fórum competente era a Justiça de Brasília e encaminhou para o juiz lá para ser distribuído com alternativa do juiz conhecer ou não das provas, ou começar tudo de novo, ou não denunciar. O que eu acho, inclusive, que juiz nenhum vai querer julgar atos de juiz incompetente. Então, na prática, vai ter que começar tudo de novo. Né? E aí, os efeitos podem ser alcançados da ação, pode ser alcançados os efeitos da prescrição. Tá certo? E além então, da prescrição. Além da prescrição. Sim, diga, pode continuar. Por isso, então, que os analistas entendem que foi uma tentativa desesperada de Fachin salvar uma parte da Lava Jato ao tempo que tenta proteger o Moro. Quer dizer, seria uma desmoralização completa e uma frustração muito grande para toda a sociedade brasileira de que comprou Moro e a turma dos procuradores como os paladinos da moralidade. Aqui o que está se revelando é uma mentira, porque os que foram, os dados, os fatos que foram revelados mostram um complô, uma montagem, uma farsa. Mas alguém pode dizer, essas provas são ilegais. Mas a pergunta que eu faço, tudo bem, são ilegais. Não pode ser usada contra Moro e os procuradores, mas pode ser usado em favor da defesa. Agora, a pergunta que se vai, Barbosa, os fatos, as conversas, houveram ou não? Houveram, porque tanto os procuradores como o Moro, eles só não reconhecem a autenticidade do diálogo.
eles só dizem que pode estar fora do contexto, isso e aquilo. Entendeu? Mas é fato. Agora, ô Rui, você que é um legalista também, né? Você é um advogado e prima pela Pela legalidade lei. dos fatos, né? Então é o seguinte, eu te faço a pergunta. Do mesmo jeito que há 6 anos atrás aqui eu falava, não sei se você lembra, que essa questão do Lula não tinha provas materiais, né? E a justiça tem que julgar fatos, provas materiais. Só tinha provas testemunhais ou suposições ou ilações. Essa agora do Gilmar Mendes, quando ele usa os diálogos do Telegram, que não foram oficializados pela justiça, foi uma coisa obtida de modo ilegal, né? Tudo bem que não está nos autos, mas ele, para dar a decisão no voto dele, ele leu todos os diálogos dessa conversa no Telegram. Isso não é legal, porque não está nos autos, não está judicializado esse diálogo, não foi uma prova conseguida licitamente, né, Rui? Não, o que ele listou, ele usou esse diálogo como retórica, força argumentativa. Tá certo? É o livre convencimento do juiz. Os fatos não estão nos autos, mas estão no mundo real. Quem não sabe? Então, ele listou lá, por exemplo, diálogo da suspeição. Ele fez isso de forma positiva. Ele destacou os dados do questionamento, como, por exemplo, liberação do diálogo de Lula com Dilma, certo? Fora do prazo legal. Digamos, tem uma expressão que está me fugindo agora, mas ele determinou que Lula prestasse depoimento coercitivamente, sem oferecer a Lula o que está na lei. Primeiro, você pede que ele compareça. Se ele não comparece, ele é levado sob vara. Então, os argumentos de Gilmar no voto dele, quando ele cita o convencimento dele, está dentro da questão da discricionalidade de um juiz. Mas, na impugnação especificamente, ele aponta os pontos que foram mal feridos pelo juiz na decisão dele. Ok. Agora, isso aí até eu fiquei na dúvida, Rui, porque eu me lembro de uma época que o Lula foi intimado ou convidado, né? O termo melhor foi convidado para fazer um depoimento. A Justiça de Curitiba, inclusive, chegou a fazer um aparato para preparar o local que Lula ia fazer isso. E o Lula não foi, né? Ou estou enganado? Não, eu acho que você está enganado. Ele, em momento algum, ele se negou a comparecer. Em momento algum. A força coercitiva que aplicaram ele em São Paulo foi ilegal. Isso aí, inclusive, já foi reconhecido pelos próprios operadores da operação. Ok. Ô Rui, eu vou fazer um intervalo. Na volta a gente vai conversar sobre a situação política. Agora vamos deixar um pouco o julgamento de lado, a gente já falou disso. Vamos falar da situação política, né? O Lula agora pode ser candidato. Então a gente vai discutir o que é que muda isso para as eleições do ano que vem. A gente volta já já, tá certo? Olá, amigos assinantes, telespectadores, você que nos assiste também pela internet, através do nosso portal, ou do YouTube, ou de outra plataforma, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você está assistindo a TVI, né, canal local, canal aqui da Bahia, que fala as coisas da gente pra gente, tá bom? Bom, vamos falar aqui com o Rui agora sobre a questão política do Lula. Já falamos aí sobre a questão judicial. Agora, o momento político, né, Rui? Porque, de uma forma ou de outra, independente do que der lá no Supremo, o Lula já está elegível, ele já pode concorrer às eleições. Então, Rui, na sua opinião, o que é que você acha? O que é que vai mudar para as próximas eleições? Barbosa, é importante também registrar que a decisão de Fachin, ela precisa do referendo do plenário. Certo. Ela é uma medida liminar, precisa que, aliás, liminar não, monocrática,
e que depende do referendo do plenário. Agora, Barbosa, impressiona, sobre sua pergunta de Lula no aspecto político, é que em um somente dia, numa entrevista dele, ele demarcou o campo, tá certo? Ele fez intervenções pontuais, da prisão para aquele momento, ele suprimiu, digamos, todo aquele protagonismo do presidente e jogou, digamos, o presidente nas grades. O presidente foi pego de surpresa e, em entrevista, foi exatamente na contramão de todos que esperavam o Lula agressivo, falando em desmontar. Não, pelo contrário, ele indicou posições, disse de como ele foi presidente, como ele agiu, a vacinação que ele fez no governo dele. Então, ele apontou soluções. E, de imediato, foi formado o confronto. Não tem como. 22 tem duas disputas já consolidadas. No meu ponto de vista, essa questão de Lula traz a centralidade da candidatura de oposição para ele. Não vejo, nesse momento, a menor capacidade do centro ou da centro-esquerda articular um candidato que não seja Lula. Com certeza. Eu acho que ele... Inclusive, Rui, uma eleição que poderia ter 3 ou 4 fortes candidatos, né, que a gente apontaria aí, um do PT, o Boulos, que também é da esquerda, a gente poderia ter aí o cearense, né, o Ciro Gomes, a gente poderia ter o prefeito de São Paulo, Dória, e o Bolsonaro. Agora a gente vai ter uma eleição, com certeza, né, com a presença do Lula, vai ser polarizado, né? Se o Lula for candidato, essa eleição vai polarizar extrema-direita e extrema-esquerda. E quem estiver no centro vai ficar morto, apenas podendo ser aí um fiel da balança no segundo turno, né, Rui? Provavelmente. A gente, inclusive, próceres da direita, do centro mais, digamos, centrado, tipo o Tasso Gereissati, já saudou a presença de Lula no jogo, até porque eles já tiveram relações. Lula não tem dificuldade nenhuma, Barbosa, de se relacionar com o Centrão. Ele governou com o Centrão. Entendeu? Então, onde eu já vi um mega investidor internacional dizer que, se for o Lula de 2002, aquele que fez a carta ao povo brasileiro, entendeu? O Lula fez um governo extraordinário, porque trouxe 40 milhões de pessoas para o consumo, certo? Ele criou o Bolsa Família, aproveitou o momento da economia internacional, que as nossas commodities estavam bombando. Então, muito dinheiro, fez uma reserva, pagou o FMI, fez uma reserva em dólar de 370 bilhões. Isso blindou a economia brasileira, está servindo agora para esse momento de crise. Então, ele tem todo tem direito a ter crítica, e tem mesmo, e acho que tem muita coisa errada. Agora, você não pode tirar os avanços que o governo dele fizeram. Então, ele termina voltando a ser o play da disputa. Que ontem a mensagem dele foi exatamente, ele mandou mensagem para todo mundo, mandou para a igreja, para o povo da igreja, mandou para os militares, certo? E, sobretudo, para o setor do agronegócio. Então, eu não vejo dificuldade que não, eu acho que ele vai terminar aglutinando o centro, digamos, consequente, e a centro-esquerda. Agora, o que ele precisa é exatamente isso que ele sinalizou ontem: trazer as pessoas, aglutinar e mostrar que não vai ter radicalismo, como não teve nos governos dele. Ele expropriou, não é verdade? Inclusive, Rui, ele é muito inteligente, né? Eu considero o Lula o próprio marqueteiro dele, ele é o
cara muito inteligente, eu diria que é um gênio na política, e nessa fala dele, realmente, ele mostrou isso, né? Essa inteligência. Ele mostrou que não tem rancor, que está em paz consigo mesmo, que perdoa todo mundo, né? Apenas mostrou uma mágoa aí com o Moro e o Dallagnol, mas ele se colocou à disposição para conversar, inclusive com aqueles que hoje estão na extrema-direita, né? Ele deixou isso mais ou menos claro. Ele disse, olha, eu gostaria que lá no Congresso tivesse só da esquerda, mas já que não tem, né, todos da esquerda, o povo botou lá uma parte, uma maioria da direita. Temos que respeitar. Tem que respeitar, né? Então ele mostrou que o que falta hoje a Bolsonaro, esse poder de diálogo e de união, que ele está trazendo de volta para o Brasil. Então isso aí foi uma jogada de marketing, além do fato dele dizer que agora não era hora de falar de política, que foi outra coisa inteligentíssima da parte dele, né? Ele já praticamente, como você disse, marcou o território e hoje é o candidato mais forte ao lado de Bolsonaro para disputar as eleições. Algumas pesquisas, inclusive, Paulo, algumas pesquisas essas de mercado aí, já estão dando ele empatar em algumas já na frente de Bolsonaro, por conta exatamente do lado de Bolsonaro, uma frustração. Né? Há muito eleitor de Bolsonaro frustrado, né, por conta dessa, digamos, incompetência administrativa, as pessoas morrendo, já estamos em 270 mil mortes e não consegue vacinar ninguém. É um negócio, né? Então, agora, por exemplo, a vacina da Pfizer, só em outubro. A solução talvez seja a Sputnik, né? Porque o governo baiano lá atrás saiu na frente, tem um termo de compromisso com o Instituto Russo, 50 milhões de doses, e que agora, hoje, por exemplo, parece que o governador está reunindo o Pazuello para repassar isso para o governo federal, e a gente pode ter até maio, junho, no máximo, essas 50 milhões de doses. Inclusive tem um consórcio do Nordeste que assina hoje um contrato, Rui, nessa sexta-feira, com esse laboratório russo para distribuir essa vacina, essa quantidade para o Nordeste, né? Esse consórcio é do Nordeste e a Bahia ficaria inicialmente com 10 milhões de doses, o que daria para vacinar 90% da população baiana, né? Mas isso até o mês de maio ou junho, né? Porque eles também não entregariam essa vacina de imediato. De imediato parece que viria aí em torno de 6 milhões de doses até o mês que vem. Mas já é um grande negócio, né? Já ao menos para nós baianos, porque o governo estadual não vai ficar dependendo de Pazuello ou de uma orientação de um governo que notoriamente está só votando. Agora, Rui, isso. Por falar na Bahia, Rui, com essa chegada de Lula agora para disputar as eleições, como é que deve ficar a disputa na Bahia? Porque o Jacques Wagner vinha aí como candidato forte para retornar ao governo da Bahia. Mas eu acho que Lula sendo candidato, o coordenador dessa campanha de Lula vai ser Jacques Wagner. Que ele é uma águia aí também na política, já provou isso. E é uma pessoa da confiança de Lula e um dos poucos petistas que restaram aí ao lado do Lula, né? Dessa cúpula maior do PT, né? Não, eu não descarto essa sua análise, não. Eu acho que a depender da circunstância. Se Lula tiver compondo mesmo, ele vai ser o coordenador, compõe aqui na Bahia, porque todos os elementos pode levar, porque manter íntegra essa base hoje, ele leva de barbada o governo, de novo. Então ele sairia para o plano nacional, Lula presidente, provavelmente ele chefe do gabinete civil, pelas suas qualidades de articulador. Uhum. E o Rui Costa, como é que ficaria, então, na sua opinião? Eu acho que aí facilitaria, inclusive, essa composição. Rui precisa de um espaço. Rui é um cara que tem se mostrado extraordinário. Ele indo para a questão nacional, abre espaço para Rui ser candidato a senador, e aqui você poderia sair com a candidatura de Otto, unindo todo a sua base. Ok, então aí nessa composição que você fala, o Otto Alencar seria o grande beneficiado nessa composição, né, digamos assim.
pela história que ele está desenvolvendo, 8 anos junto com o PT, de extrema lealdade, de compromisso. O Otto tem essa qualidade, né? Ele é muito leal às pessoas e ele é muito ético. Você não pode falar da conduta moral de Otto. Ele é um exemplo ali na política. Você vê como a gente, embora eu seja um cara de esquerda, eu reconheço também na direita pessoas com qualidade. E logo eu, numa circunstância dessa, eu daria o meu voto pessoal a Otto pela qualidade que ele tem de homem e administrador. Seu raciocínio é corretíssimo e perfeito. Agora, eu digo com conhecimento de causa, né, não de perto, porque eu não sou militante político, mas de acompanhar a política, o PT não dá vez a outro partido, isso eu tenho certeza. Então, eu acho que, no fundo, o que vai acontecer é que o Jacques Wagner, como é muito esperto, ele vai tirar outra carta da manga, como ele tirou o Rui. Eu acho que ele vai tirar outro nome do PT e vai tentar fazer governador da Bahia, viu, Rui? Agora, você diz bem, agora era um risco muito grande ocorrer uma debandada. Numa questão dessa aí, só beneficiaria a Semineto. Certo? Que nesse momento perdeu o time, porque o espaço com Lula, morando na Bahia, candidato a presidente, tira dele, joga ele praticamente no colo de Bolsonaro. Porque que palanque ele vai ter na Bahia para contrapor a Lula e a Wagner? Exatamente. Então, ele estava aí esses dias, quando ele fez aquela traição a Rodrigo Maia, o parceiro de primeira hora dele, ele negou, disse que isso não ia acontecer. Dias depois, o presidente nomeou o João Roma. Todo mundo na Bahia sabe que João Roma é uma extensão de Semineto. Exatamente. Não queria ser ministro sem o ok dele. Uhum. O João Roma não tem voto no Brasil, em Brasília, ele tem voto em Salvador. E quem deu a ele foi Semineto. Exato. Exatamente. Ô Rui, então, para a gente encerrar o programa, né, já estamos chegando ao final, eu queria deixar um abraço para você, né, esse fim de semana bacana, você está aí no litoral, curtindo esse sol aí, Ilhéus, e para a gente encerrar, falar um pouco aí dessa pandemia, né, que a gente falou agora há pouco sobre as vacinas, mas a coisa tá feia, né, e o jeito é as pessoas voltarem a ficar em casa para evitar que essa pandemia se alastre ainda mais. A notícia triste essa semana, a morte de um adolescente aí em Ilhéus, né? Então a gente tem que dar esse conselho às pessoas, evitar ir para a rua, para aglomeração. Olha, Barbosa, eu quero especificamente também falar aqui da nossa cidade, Itabuna. Eu estou em Ilhéus, mas eu moro em Itabuna. Mas o que é estranho, Barbosa, é que, por exemplo, a gente vê 3 meses depois o governo municipal está editando um decreto de calamidade pública 3 meses depois. Entendeu? Isso aí. Aí você vê também uma médica renomada, com todas as laureas, secretária de saúde, e a gente não vê, porque a secretária de saúde não é só uma técnica, é uma política, tem que ser política. Ela tem que fazer ações políticas. E a gente não vê, sabe? E a cidade, o governo municipal, enquanto fala na obra de São Caetano, mas não faz, digamos, uma propaganda institucional para explicar para as pessoas ficar em casa, para usar máscara. Então aí fecha um dia, abre o outro, fecha à noite, abre de manhã, sabe? E Itabuna continua como antes, tá certo? Até mais, porque a virulência em Itabuna do vírus é muito maior do que no início, certo? E você tem um prefeito que teve no outro lado, entubado mais de 30 dias. Então, é aquela história, a gente torce para dar certo, mas está faltando um quê nisso aí.
Eu até tive uma reunião lá da prefeitura, Rui, essa semana, né? Falamos sobre isso e o prefeito se queixou da licitação, né, da publicidade que ele tem que fazer para poder fazer essa comunicação. Só que com esse decreto de calamidade pública, salvo engano, você que entende mais do que eu, ele pode fazer isso sem licitação, não pode, Rui? Pode, claro, claro. Mas o que eu estou dizendo é a estratégia, Barbosa. Aham. Você fazer um decreto de calamidade, você tem que ter as circunstâncias, certo? Então, eu estou reclamando é do time. Ele teria que ter feito isso no dia 1º de janeiro, certo? Mas faz 3 meses depois, aí os críticos dele já ficam dizendo que isso abriu a porteira para tudo. Entendeu? Certo. Então, por que no dia 1º já não tinha um decreto? Porque aí, uma semana depois, ele tinha as mídias sociais, né, ensinando o povo, educando o povo. É isso aí. Essa. Mas está em tempo ainda, né, Rui? Está em tempo deles Não, fazerem claro, isso. claro, claro. A cada dia que você toma uma medida é importante. Agora, você não pode. Ontem, inclusive, Rui, teve uma reunião na Câmara de Vereadores, né, uma sessão, onde a Secretaria de Saúde do município e outros secretários foram justamente conversar com os vereadores sobre essas ações, sobre essas estratégias aí para o Covid. Perfeito, perfeito. Ok. Você entendeu, Barba? Eu acho que o telespectador está entendendo o que eu estou reclamando do prefeito é exatamente ele estar mais atento, não perder o time das coisas e não abrir brecha para contestações precipitadas. Entendeu? Se você abrir os apps aí, está todo mundo fazendo crítica ao decreto, porque ele foi muito tardio. Ok, eu entendi aí, Rui. Bom, o tempo estourou, né, Rui? Então vamos encerrar o programa por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua participação e um bom final de semana, Rui. Bacana, Barbana, eu acho que esse modelo que a gente experimenta hoje foi ótimo, porque preserva todos, né? E deixa a gente também, a qualidade também manteve-se. Então, ótimo e até a próxima semana. Ok. Para você, amigo assinante, telespectador da TVI, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E continue avisando aos amigos, hein? Na TVC, nosso canal agora é 36.2. Um abraço.